já corta para o nosso convidado. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Márcio. Mais uma vez. Obrigado pelo convite, uma alegria de falar para o seu público. É sempre um convite instigante, eu gosto muito do seu programa. Que isso, para mim é uma honra, um privilégio, ainda mais por uma pessoa que não tem quase nada de conhecimento, né, pessoal? A última vez que ele veio aqui foi muito especial, muito bacana, por isso nós deixamos aqui as portas abertas. E olha, doutor Cláudio, pastor Cláudio, já gostaria de perguntar sobre este tema. O que é a cultura do cancelamento, amigo? A cultura do cancelamento, ela é um fenômeno das redes sociais e da internet. Quando você constrói amizade, quando você constrói relacionamento, quando você constrói uma admiração com alguém e por qualquer motivo de sua discordância ou de seu desagrado, você isola, você cancela a pessoa e pune ela deixando de ser uma seguidora. Que isso, rapaz. Então quer dizer que de fato as redes sociais têm um impacto muito grande nisso, então? Tem, infelizmente tem. Por quê? Porque dentro do nosso conhecimento acerca de cultura, a cultura do cancelamento, pastor, ela é uma parte de uma cultura maior. Certo. Nós vivemos há 100, 150 anos sob o capitalismo, sob o materialismo, sob o consumismo. E todas essas coisas têm tornado o ser humano bastante superficial. Então, quando eu escolho um ídolo, quando eu escolho seguir alguém, é por motivos geralmente bastante superficiais. Certo. Eu gosto dele como músico, eu gosto dele como atleta, e quando eu conheço um outro aspecto dele que eu não concordo, aí eu o cancelo e deixo de seguir. Ou seja, a razão por qual eu começo essa amizade ou essa admiração, ela geralmente é superficial, e ela tem um efeito colateral também. Quando eu desagrado, quando eu fico descontente, eu cancelo essa pessoa, geralmente também por motivos superficiais. Rapaz, eu acho que eu já passei por isso. Sim. Principalmente, eu vou falar agora como a pessoa, vamos dar exemplo, a pessoa afetada. Sim. Tá? Só um exemplo. De às vezes, pelo fato de ser pastor e às vezes ter a minha expressão de opinião, enfim, os meus Exato. ideais, né? Uma vez, é muito bom o senhor falar sobre isso, que uma vez eu passei por um caso que eu expus a minha opinião referente a uma situação que afetava o lar e principalmente as crianças, né? E teve uma seguidora que me enviou uma mensagem uma época e falou assim, ó, eu sempre gostei de seguir tudo, mas a partir do momento que você falou sobre isso, eu não gostei, que não sei o que lá. Só que ela não entendeu que ali é minha rede social. Sim. Eu posso expressar da forma como eu quiser e aquilo que eu achar que eu devo, né? Enfim, eu tenho um público que segue e eu tenho que prestar contas, teoricamente, para eles ali. Sim. Eu não sei se eu posso dizer assim. Mas ali eu acho que eu acabei sendo cancelado. É possível. Porque eu expus uma opinião que estava em alta e pelo fato de cuidar de jovens, eu falei, poxa, eu preciso me posicionar. Eu preciso dar a visão do que eu penso referente ao assunto, porque os pais questionam, você está entendendo? Eu estava recebendo muita pergunta. Pastor, o que o senhor acha disso? Tá, não sei o que lá. Eu falei, poxa, eu preciso expor e colocar a minha visão, principalmente dentro da visão bíblica, daquilo que nós entendemos que é o certo ou o errado. E eu acho que naquele caso eu fui cancelado, doutor. É possível. Geralmente é assim. Por quê? Como eu já mencionei, pastor, o mundo ele tem essas questões que vão entrando na vida das pessoas. O que é o materialismo? Eu aceito a pessoa por aquilo que ela me oferece apenas do ponto de vista objetivo, certo, material. O que é o consumismo? Eu quero sempre mais. O que é o capitalismo? As pessoas têm valor enquanto elas me são úteis. Na cultura digital, você é um seguidor, mas isso é muito superficial. Na cultura digital, você tem uma admiração, mas isso é muito superficial. Geralmente, essa admiração, ela até pode ser válida num campo. O senhor, pastor, apresentador de TV, alguém pode se aproximar e gostar e começar a segui-lo e começar a admirá-lo. Porém, quando em qualquer outro aspecto, fora do pastor ou fora da TV, a pessoa se desagrada, ela cancela também os outros aspectos. Ou seja, como a marca da nossa geração é a superficialidade, as amizades digitais, as amizades sociais, as amizades da internet também são superficiais. Sendo superficial o motivo da amizade, também será superficial o motivo do cancelamento. Olha, rapaz, muito bem explicado, gostei.
É tudo superficial. Infelizmente. De fato, infelizmente é. Porque de alguns anos para cá, sei lá, eu posso falar, quando eu era garoto, não tinha a tecnologia que tem hoje. Sim, sempre existiu a rádio, a TV, enfim, e a cada ano que passava evoluía mais, né, isso é fato. Só que era uma outra realidade. Aquelas pessoas que eram próximas não cancelavam tanto que nessa geração de hoje. E às vezes, de vez cancelar essa pessoa que está ao lado, ela procurava resolver. Às vezes ficava alguns dias sem falar, né? Não quero ligar. Alguns tinham bip na época, para você ver que eu não sou tão novo assim, né? Mas era totalmente diferente. Quando tinha a oportunidade de encontrar aquela pessoa, fala, ó, leva mal aquele dia lá, eu fui estúpido com você, poxa, vamos voltar à nossa amizade, vamos jogar bola de novo? Vamos lá jogar uma bolinha de gude, empinar um pipa, né? Na minha época foi isso. Então, era difícil ter esse cancelamento. Acontecia esse cancelamento quando era algo muito grave. Aí, de fato, cada um ia viver a sua vida. Cadê fulano? Nem sei se está vivo ou não. Acontecia. Mas hoje, se tratando de tecnologia, tudo digital, né? Aí tem essa oportunidade de ter milhões de seguidores. Eu fico vendo, eu acompanho bastante o noticiário. Às vezes, quando algum artista ele solta alguma coisa que escapou no momento de ira. Rapaz, a pessoa é metralhada. E depois ela posta vídeo chorando, tentando se justificar. Já era, você falou. Sim. Então, até quem está exposto ou exposta na internet, ou enfim, nas redes, nas mídias, tem que tomar esse cuidado. Porque é um risco que ela corre de ser afetada, ser afligida e principalmente ser cancelada, né? Ela tem que se... Como que ela faz para se precaver nesse tipo de caso? Olha, pastor, essa coisa ela é tão séria que o mundo produz coisas que depois de produzidas e estabelecidas, nós temos que aprender a lidar com elas, né? Então, eu já mencionei aqui o fenômeno da superficialidade. Sim. Só para mencionar duas palavras do mundo da internet, que são duas palavras que perderam sentido e que, portanto, se tornaram superficiais. Por exemplo, seguidores, né? De onde vem a palavra seguidores? Ela vem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém abandonava a sua vida e se tornava seguidor de Jesus Cristo. Ele se tornava seguidor por uma atração, por uma admiração. Mas Jesus não tinha nenhuma preocupação de agradar a pessoa. Pelo contrário, ele disse, olha, quem quiser vir a mim, tome a sua cruz. Cruz não é uma coisa agradável. Ele deu um sermão muito duro, falando, vocês só vêm para mim por causa do milagre. Vocês querem ir embora? Ele convida as pessoas para ir embora. E nenhum dos seus seguidores deixou de segui-lo por causa da cruz ou por causa do convite dele, vão embora se quiserem. Ou seja, seguidor era uma palavra profunda. Amigo, sim. Amizade. Sim. Essas amizades de internet também se tornaram superficiais. Amigo é aquele cara, como você disse, eu joguei bola com ele e infelizmente numa dividida, ele quebrou o pé. É claro que isso não é agradável, mas é meu amigo, eu posso me desculpar e a gente continua no mesmo time. Com as redes sociais, essas coisas são instantaneamente construídas. Eu sou um seguidor, eu sou um amigo, mas na verdade é só a superficialidade, porque em profundidade essas coisas não acontecem. E na profundidade é que a gente conhece a pessoa. Verdade. Alguém me conhecer como professor é uma coisa. Alguém me conhecer como professor, pai, amigo, corintiano, é outra coisa completamente diferente. Ou seja, aí sim, o seguidor e a amizade ganham profundidade. O grande problema é que a pessoa que se sustenta nisso, no número de seguidores, no número de amigos, ela também está se baseando numa coisa superficial e ela pode vir a ser tentada por querer agradar todo mundo. Eu preciso manter os meus milhões de seguidores. Eu preciso manter as minhas milhões de curtidas. Eu preciso manter-me sempre na mídia. Evidência. E aí você cai na pior de todas as desgraças para a autenticidade. Que a primeira forma de você desagradar alguém é querer ser agradável a todo mundo. Uau. E quem se sustenta nesses números e nesses valores superficiais vai cair nessa tentação e, claro, vai perder seguidores. Pois é, isso aí está batendo muito com qualquer... Não vem ao caso agora, mas eu tenho que dar essa pincelada. Amanhã eu vou até eu faço a reunião com jovens aqui sábado e domingo. E amanhã, em específico, eu vou tratar esse tipo de assunto. Pessoas que querem influenciar demais e não querem ter um contato com o maior influenciador, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Ela se preocupa muito em mostrar algo para as pessoas na rede social. Aí, na hora que vem o cancelamento, ela entra em depressão,
Alguns casos de pessoas Sim, até... sim. Eu já ouvi, não sei se isso é de fato, já aconteceu, histórico de pessoas que até tiraram a sua vida, porque, eu perdi, não sei o quê, e agora o que vai ser de mim? Não, como o senhor disse logo de início, aquilo ali é tudo superficial. De fato, aqueles ali não vão estender as mãos. Tem uma admiração por você, mas de fato não vão estender as mãos e te ajudar no momento mais difícil da sua vida. Então é até algo que eu vou abordar amanhã, que já estava no meu coração e que só tá encaixando aqui, já está encaixando. Você que vai estar com a gente amanhã, você vai entender mais esse processo. E do lado psicológico, o que leva alguém a cancelar a outra? Né? A gente está envolvendo bastante essa parte espiritual e na sua profissão também como psicólogo, o senhor é pastor e psicólogo, na parte da psicologia, o que leva de fato alguém a cancelar a outra? Geralmente é uma profunda imaturidade. Eu atendi uma jovem, certa vez, no meu consultório, que ela media o dia dela a partir das curtidas que ela tinha das suas fotos. Que isso? Muita curtida, ela ficava bem. Pouca curtida, meu namorado não viu, meus amigos não me deram atenção, eu agora estou sem receber o carinho que sempre me dão, os ois, os alegres, o joinha, o sorrisinho, os likes. Então, como o mundo se tornou superficial, a avaliação de uma autoestima, a avaliação de uma segurança pessoal, ela também está se baseando em coisas pessoais. Ninguém pode ter o seu valor pessoal em número de seguidores. Ninguém pode ter o seu valor, sua autoestima, baseado em número de curtidas ou de likes. Por quê? Porque a sua autoestima, ela não pode estar na mão do outro. Ela tem que ser construída a partir da sua personalidade e da sua identidade. Quando você entrega isso para o outro, você está entregando o princípio da identidade. E aí, o que você se torna? Você se torna uma cópia. Eu quero ser como Cristiano Ronaldo, ter 7 milhões de seguidores. Não! Cristiano Ronaldo só é um. E se você quiser ser o Cristiano Ronaldo, você vai ser um péssimo Cristiano Ronaldo. Porque só existe um e Deus não te fez Cristiano Ronaldo. Exato. Então, essas coisas, geralmente, da nossa geração, elas têm suas consequências, mas todas elas, primeiramente, causadas pela imaturidade emocional, na minha modesta opinião. Não, sim, eu assino embaixo tudo que o senhor acabou de abordar. E, de fato, tem muito esse negócio também de comparação no final. Rapaz, que coisa, eu não sabia que o senhor já chegou a pegar esse tipo de caso, da pessoa ao ponto, chegar a esse ponto de falar, poxa, meu dia tá acabado porque eu não tive curtida, que coisa incrível. Pastor Márcio, nós já tivemos pessoas que cometeram suicídio por causa disso. Uma pessoa colocou que estava com um problema, em determinado horário lá na sua rede social, ninguém respondeu, o problema era grande, ela imaginou, ninguém respondeu, ninguém me dá atenção, eu estou com um problema, vou tirar a minha vida. Ela tirou a sua vida. E no minuto que ela tirou a vida, depois, uma pessoa entrou e ofereceu ajuda para ela. Um minuto depois. Ou seja, a pessoa estabelece toda a sua vida em valor pessoal num valor que não sustenta. O único valor que sustenta é o da sua pessoalidade. Deus criou você. Não queira ser o outro. Não dependa do seu valor pessoal por causa da opinião do outro, porque não existem duas pessoas iguais. Eu posso ter muitas coisas em comum com o senhor, pastor, porque eu também sou pastor, mas eu também tenho o direito de ter muitas coisas incomuns. E na cultura moderna, as pessoas têm que ser pasteurizadas. Todas têm que ter a mesma opinião, todas têm o mesmo valor, todas têm que ter o mesmo time de futebol. Hoje, nós vivemos no reino da superficialidade, da imaturidade e vou acrescentar uma palavra a mais, da inconsistência. Eu gosto de suco de melão, o senhor gosta de suco de laranja. Aí, em vez do senhor dizer assim, puxa, vou experimentar o suco de melão, você diz assim, o que você tem contra a laranja? É verdade. Não é uma coisa mais que se complementa, não é? Vou fazer uma experiência, você toma o meu suco, eu tomo o seu, nossa, que gostoso, mas eu prefiro o meu. Não, saber dos benefícios, vamos curtir os benefícios, vamos aproveitar as experiências, não. A minha experiência de suco de laranja já acusa o outro de ter preconceito contra o suco de laranja. A minha experiência com o melão já acusa o outro de ser um larogitólatra. O outro é um fóbico do melão. As coisas na nossa sociedade, elas precisam voltar a ter fundamento real. A internet não é real. O like não é real. A vida real precisa de muito mais coisa do que isso para que ela seja vivida
com a profundidade que Cristo espera que nós vivamos. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida real não acontece no celular. A vida real acontece aqui. Eu e você conversando e trocando o suco de laranja pelo suco de melão e sem precisar disputar quem é melhor e quem é pior. Verdade, uau, muito bacana. Eu fico imaginando como seria Jesus hoje, de forma presencial com a gente, nas redes sociais. Olha, com certeza ia ser muito diferente, viu? Ele não ia ligar muito para esse negócio de cancelamento, não. Ele ia para cima, ele ia falar a verdade, doa quem doer, custa o que custar. E deixa eu perguntar algo pro senhor, que também é uma pergunta, acho que requer um pouco mais de profundidade mesmo, então por isso que eu vou perguntar para a pessoa certa, o que passa de fato na mente das pessoas que estão praticando esse cancelamento com alguém? Assim, eu sei que é difícil você estar na pele da pessoa, mas o senhor como profissional, com certeza o senhor vai saber responder. Mas o que será que passa na cabeça dessa pessoa, doutor? A pessoa que cancela alguém que ela admira por causa de uma opinião diferente, na verdade, ela não admira. Uau. E pior do que isso, ela tem um problema, que ela pressupõe que para alguém ser digno da sua admiração, da sua curtida e da sua seguida, a pessoa precisa concordar 100% com ela. Isto não existe. Eu posso ter uma opinião política diferente da sua e continuarmos amigos. Sim. Na internet isso não existe, porque como eu disse para você, nós vivemos dentro da cultura do cancelamento uma cultura mais ampla. Consumismo, capitalismo, materialismo. Eu consumo amigos. Por quê? Porque da mesma forma que eu tomo refrigerante hoje e jogo fora e tomo outro amanhã, eu, neste mundo da internet, torno as amizades produto de consumo. E isto nunca será amizade. A internet dá o nome de amizade, a internet dá o nome de seguidor, mas na profundidade das palavras, isso não significa nada disso. Então, a pessoa é superficial na escolha e é superficial quando deleta, porque ela não suporta o contraditório e o diferente. Uau! E para quem de fato se considera um cristão, quais são os efeitos, doutor, espirituais na vida de uma pessoa que tem esse tipo de atitude? Olha, 1 de João diz assim: não ameis o mundo e nem nada que no mundo há. O cristão, ele está no mundo, mas ele não pertence ao mundo, pastor Márcio. Certo. A coisa mais importante para um cristão é que ele construa a sua identidade em Cristo. Quem me aprova é Cristo. Quem me recebe é Deus. Qual é a fonte principal da minha autoestima e da minha emoção? Eu fui um amado por Deus desde a eternidade. Se um cristão viver debaixo desses valores, ele vai ser alguém que sabe respeitar a opinião alheia, que não precisa ter 100% de aprovação para gostar da pessoa alheia e que jamais acreditará que aquela seguida e aquela curtida de fato é amizade. Porque, pastor Márcio, se o senhor tem 5 milhões de amigos, o senhor não tem nenhum. Os meus amigos, Deus me deu um privilégio enorme. Os meus amigos, os meus grandes amigos de hoje, não passam de uma mão. E todos esses grandes amigos de hoje têm mais de 20 anos de amizade. A amizade é uma coisa do encontro. Seguir a ideia de alguém é uma coisa do debate, da convivência e do amadurecimento. Portanto, um cristão terá sua identidade em Cristo e será maduro a ponto de aceitar mesmo a opinião que o desagrada sem cancelar a pessoa. A palavra cancelamento, ela vem de uma origem grega, permita-me estender um pouquinho mais, que chama-se ostracismo. A primeira lei de ostracismo, qual era, pastor Márcio? Era o servidor público na Grécia. Quando ele se tornava um mau servidor, ele era punido com ostracismo. Era uma lei que expulsava ele da cidade 10 anos. Ostracismo, colocar na ostra e tirar da cidade. A internet permite isso, mas isso na vida real não é possível fazer. Eu preciso aprender a conviver com o diferente e resistir à frustração de aceitar que mesmo que eu discorde, eu preciso conviver. Verdade. E é bom você conviver mesmo. E por isso que a Bíblia diz, né, também em Provérbios, que amigos mais chegados do que irmãos, né? Isso mesmo. O rapaz que me trouxe, né, me apresentou Jesus, né? Levou até Jesus, até hoje nós temos amizade incrível. Que lindo. Incrível.
Hoje é sábado, né? Foi ontem, ele deu uma passada lá na igreja, ele trabalha ramo bancário, então ele não para, mas ele passou lá só pra fazer questão para me dar um abraço. E, poxa, uma amizade de anos. Vou até mandar um abraço para ele aqui, o Max. Deus abençoe a sua vida, amigo. E é importante você ter esse contato, olho a olho, tete a tete. Né? Quantas vezes, durante a minha caminhada, ele foi verdadeiro comigo. Márcio, tá errado. Puxa, que bênção. Márcio, tá errado, não é assim. A Bíblia diz isso, isso e isso. Aí você pega um carinho pela pessoa incrível. Porque amigo, de fato, amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade para você. Sem dúvida. Nosso líder, o missionário R.R. Soares, ele costuma dizer isso, que amigo de verdade é aquele que vai ser sempre sincero e te levar para mais perto de Deus. Isso Pastor é incrível. Márcio, quem me admira na internet e manda um like lá pro meu sermão, ou manda um like por uma mensagem que eu coloquei, ela está trabalhando com uma parte de mim. Certo. Os meus amigos não conhecem só o meu lado que vai para a internet. É verdade. Né? Os meus amigos sabem o quanto eu sou difícil em alguns momentos. E por que essa amizade cresceu? Porque os momentos difíceis foram separados, superados, trabalhados. Isso se chama amizade. Então, é muito importante esse tema que o senhor toca, pastor. Como é que um crente lida com isso? Minha identidade está em Cristo. Minha autoestima está em Cristo. Deus me ama e isso é suficiente. E quando eu tenho maturidade, eu posso discutir o diferente. Eu posso ser rejeitado na minha opinião. Sim. Eu não preciso ser aceito na minha opinião, porque a minha autoestima já está naquele que me amou desde a fundação do mundo. Essa é a coisa mais linda. Um cristão, pastor Márcio, ele tem vantagens não só emocionais, mas cujas espirituais fortalecem a sua identidade. Uau. Um cristão é um abençoado. Pena que os adolescentes hoje não estão estudando muito a palavra de Deus. Precisem, ó, alerta aí, galera. Acorda. Pena que os adolescentes de hoje veem mais Facebook, Instagram do que a Bíblia, do que estudo bíblico. Gastam mais tempo com isso, né? Então, infelizmente, as consequências virão. Toda atitude tem efeito secundário. Todo remédio tem efeito colateral. Nossa, interessante o senhor falar sobre isso e principalmente foi usado por Deus agora, como já tenho sido usado desde o início do debate aqui, para dar um alerta para essa geração. A Bíblia diz, desperta tu ao que dormes. Porque assim, o que o nosso pastor e doutor aqui acabou de citar, talvez a gente está lidando com a geração que está muito presa no superficial, que é o que nós abordamos no início aqui. Você tem que tomar muito cuidado, cara. A sua vida não gira em torno da internet. A sua vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Então, por isso que muitos lares estão sofrendo, sabe, pastor? Muitas famílias estão perecendo. Muitos casamentos jovens não estão durando. Não estão durando. Meu Deus do céu. Eu vim de uma geração que eu aprendi com meus pais, com meus avós. Olhar para o meu avô, 60 anos de casado. Que coisa incrível. Sabe? E o carinho, o respeito ali, eles andando de mão dada, é algo admirável. Eu sou assim, talvez você pode até me chamar de antigo, não tem problema, eu não ligo, mas sou a favor, sim, desse estilo de vida, que é o que nós temos que seguir. Vamos dar exemplo, referente ao casamento. Casamento é marido e é só a mulher. Jesus não ordenou que você ficasse casando, descasando, não. Então, você que fica muito preso a uma vida que de fato ela não existe, você corre um grande risco na frente de você se perder. Então há tempo para você recomeçar. Olha só o que o doutor está ensinando, está te instruindo hoje. É algo que está vindo para alertar o seu coração para você não se perder. E, doutor, referente também à família, né? Pegando esse gancho já que nós entramos aqui da geração atual, que está muito preocupante. Existe um ponto de interrogação, um alerta. Como será daqui 5, 10 anos? Meu Deus do céu. Não quero nem ficar pensando, né? Mas vamos orar para Deus levantar uma geração cheia do Espírito Santo para poder ajudar essa geração. Mas, referente à família, qual que é o papel da família? Como instruir os pais nesse momento de ajudar a auxiliar os filhos que estão se perdendo? O pai está vendo o filho ali desde pequeno, se envolvendo muito com a internet. Eu falo isso porque constantemente eu vejo relatos, bebezinho pequenininho, a criança está chorando, dá o celular para a criança. Isso é um perigo. Eu fui criado que meu pai puxava a minha orelha. Não, senta aqui. Minha mãe é pernambucana, né? Minha mãe é pernambucana, ela falava... O silêncio dela falava assim, se entupa. Era o jeito dela. Se entupa, eu sou sua mãe e pronto, acabou. Sim. Hoje não, aí você dá o celular pra criança. Meu Deus do céu, preocupante. Aí daqui a pouco, a criança cresce um pouquinho mais, porque quer uma rede social. E acaba mentindo, porque, vamos dar exemplo, o Facebook é acima de 18. Aí acaba criando a rede social pra criança de 8, 7 anos. Ele vai enxergar coisas lá que não era para ele enxergar. Sim. Como ajudar os pais nesse momento? Que às vezes os pais estão perdidos. Pastor Márcio,
O papel da família no plano de Deus é fundamental em todos os tempos. As consequências que nós temos visto do mundo superficial são, de fato, porque essa importância não tem sido nem valorizada pelos próprios pais e nem praticada com presença instrutiva. Boa. Certa ocasião, eu vi uma charge que foi muito curiosa. O pai dando uma bronca no filho e dizendo: a sua geração é superficial, a sua geração não se aprofunda em nada, a sua geração não quer conquistar o mundo. E o filho ouvindo. Quando o pai para, o filho pergunta: pai, quem foi que educou a minha geração? Então, nós estamos lidando com situações que os pais também precisam aprender. Ou seja, tem internet, não dá para eliminar a internet, mas dá para colocar limite. Tem as redes sociais, tem o celular e tem o computador no quarto. Filho, você não pode passar o sábado e domingo no quarto. Estas coisas todas, é a família que tem o papel de proteger. Veja que coisa curiosa, pastor Márcio. Quando eu mudei para Higienópolis, aqui um bairro de São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi colocar rede no apartamento. Eu no 7º andar, porque meus filhos eram pequenos. Ou seja, objetivamente, eu vi o perigo. Coloquei rede e bloqueei. Os pais não estão percebendo os perigos subjetivos. Por quê? Porque eu cuidei do meu filho para ele não cair do prédio. Você antecipou. Exatamente, mas tem muita cilada na internet e a criança pode cair tão perigosamente como pode cair do 7º andar. Ou seja, esse é o papel do pai. Quem é que educou essa geração? Os pais. Não tem como eliminar a internet. Não tem mais como seu filho viver sem celular. Estabeleça limites, estabeleça horários, estabeleça um diálogo. Filho, o que é que você anda vendo? Fiscalize. Não tem essa de que o celular é do filho, o computador é do filho, o quarto é do filho. Porque o filho ainda não tem autonomia. O pai, ele está presente, pertence ao filho, mas a responsabilidade é do pai. Você pode dar, mas a responsabilidade jamais você poderá transferir. Dê o que você quiser para o seu filho, mas nunca transfira a sua responsabilidade. E esse é o papel da família, como era 2000 anos atrás. Só que as ciladas mudaram, a sociedade se transformou. E, em certo sentido, pastor Márcio, os pais estão aprendendo a lidar com essas demandas enquanto o carro está andando. Porque elas chegaram e foram invadindo a nossa vida. E, de repente, a gente percebe que tem perigo nas redes sociais. Tem que ter o limite, tem que ter a presença, tem que ter o diálogo. O mundo está andando e a gente percebe o quanto um celular pode ser perigoso, alienante. O pai estabelece, na mesa, não. X hora, não. Tudo vai depender do papel dos pais, que não mudou. Só mudou o formato e a cultura. Mas o papel de dar limites, amar, orientar, como diz o apóstolo Paulo, disciplina e admoestação vão fazer seu filho ser uma pessoa muito melhor. Aleluia, eu creio nisso. E é muito interessante o senhor falar sobre isso, porque o senhor abordou algo que foi muito interessante, né? Os pais tiveram que se adaptar a isso. Exato. Porque isso invadiu, né, a cultura do pai. E no caso do filho, ele já nasceu nesse tipo de ambiente. Então aí fica um alerta, então. Eu creio que esse conselho foi algo de Deus para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Nesse sentido, pastor Márcio, o pai é que coloca a grade. Entendeu? O pai é que faz o filtro.